Bom dia a todos, bom dia ao Kaique Agostini, presidente da CERT, ao Alexandre Barros, presidente da ERP. Com muita humildade e respeito, estou com vocês nessa manhã aqui de quinta-feira. Nós vamos conversar sobre a reforma trabalhista do Brasil. Eu estou vivendo nos últimos 8 meses da minha vida o melhor e o pior da minha vida. Eu comecei a trabalhar com 14 anos aqui em Curitiba, numa tornearia mecânica, mas logo com 15 anos de idade eu comecei a trabalhar em rádio e televisão. E com 30 anos eu abri uma empresa. Uma indústria de cosméticos que teve filiais e franquias em todo o país. Comecei com 7 empregados, terminei com 3.000. Vendi a minha empresa para um grande grupo, a RACO, aqui de Curitiba, e então me dediquei integralmente à vida do direito e ao sonho de ser juiz, coisa que 2 anos depois era aprovado num concurso público com 7.000 candidatos e 2 vagas em Brasília, sem ter parentes na justiça ou na política. E descobri muito rápido, então, quando vendi a minha empresa, que ter empresa no Brasil é como ter uma lancha. Uma alegria quando compra, outra quando vende. Quando dei palestra na FEComércio, em São Paulo, para mais de 200 empresários na semana retrasada, eu perguntei quem tomava omeprazol ou pantoprazol, que é remédio para o estômago, para não abrir buraco no estômago e não causar gastrite, úlcera de estômago, e os 200 levantaram as mãos. Eu filmei aquilo, mostrei na Casa Civil da Presidência da República e também na Câmara Federal. Há 1 ano e meio atrás, eu escrevi um livro chamado Trabalhista e Agora, onde as empresas mais erram, que nasceu de uma ansiedade de ver pequenos e médios empresários entrando nas minhas salas de audiência, com toda a papelada dizendo que pagou tudo, mas exatamente ao final de meia hora saía de lá devendo 20, 30 mil reais. E eu pensei, eu vou escrever um livro, porque são pequenos erros que levam a grandes condenações. Eu dei tanta entrevista por todo o Brasil acerca desse livro, que passado algum tempo a Casa Civil da Presidência da República, em outubro do ano passado, me convidou para escrever algumas normas trabalhistas para o Brasil. E qual foi a minha alegria? A equipe da Casa Civil, no 4º andar do Palácio do Planalto, tinha no máximo 37 anos de idade. Eu pensei, isso aqui vai funcionar. E não que elogiar a juventude seja criticar o experiente, não é isso. É que eu esperava encontrar políticos desses que estão envolvidos na Lava Jato, no 4º andar do Palácio do Planalto, esses políticos velhos, cheios de problema, e eu encontrei uma equipe muito jovem e pensei, isso vai dar certo. Em janeiro desse ano, fui convidado a ser juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, e 1 mês depois, para minha alegria, fui convidado pelo deputado Rogério Marinho, que eu nem sabia que existia, nunca tinha ouvido falar, para ser membro da equipe de redação da Lei Trabalhista Brasileira, porque, afinal, alguém tinha que sentar e escrever a Lei Trabalhista Brasileira. Eu vou passar uma apresentação aqui muito rápida para vocês, e vou entrar direto no tema da reforma trabalhista. Bem, eu saí da administração privada, em que você resolve o problema do teu cliente, do teu contato, da tua agência, do teu fornecedor, em coisa de WhatsApp, e-mail, telefone, até meia-noite. Na administração pública não é assim. É tudo muito mais complicado. Você não consegue mover uma roda redonda, você não consegue fazer o óbvio. Você chega para conseguir um alvará na prefeitura, você tem a sensação que vai ser fácil ou que vai se incomodar. O que é administração pública no Brasil hoje? Que tal um alvará de uma licença ambiental? Que tal conseguir levantar uma antena? É sensacional o que acontece nesse país. Você chega num balcão de qualquer órgão público, tem uma placa desse tamanho atrás do balcão. Pode ser na vara do trabalho, na vara civil, na prefeitura, no governo, em qualquer lugar. O que está escrito nessa placa atrás do balcão? Desacatar servidor público, pena de 2 a 6 meses e multa. O servidor presume que você vai atacar ele. Mas faça um teste na sua casa, fique a 2 metros de uma aranha. Se você não fizer nada, ela não se mexe. Mas o servidor imagina que você vai atacá-lo. É algo sensacional. Né? Então, nós precisamos mudar essa realidade, ninguém mais aguenta a administração pública no Brasil. Nós temos que, por onde eu passo, eu digo que o Estado brasileiro trata com profunda hostilidade o empreendedor brasileiro. Se você vender água mineral, vai ser tributado como água mineral. Mas se pingar 3 gotas de limão dentro desse copo, o Estado brasileiro, através do direito tributário, leva de 3 a 4 anos para dizer se aquilo ali é água saborizada, suco ou refrigerante. Eu tenho falado isso há 1 ano e meio. E semana passada eu recebo no WhatsApp que o CARF está julgando se Crocs é sandália, sapato ou galocha.
Aí tem o direito administrativo, que é o direito do alvará, que é o direito que para você rodar um ônibus 0 quilômetro no teu nome no Brasil, você precisa de 7 licenças. Emplacamento, licenciamento, IPVA. Em Curitiba é Urbs, em São Paulo é Artesp. Vai enchendo de adesivo embaixo da lataria do ônibus. A Embratur, DRDTER e Agência Nacional de Transportes Terrestres. Para poder rodar um ônibus 0 quilômetro no Brasil. É desse jeito que o Estado trata o cidadão, é desse jeito que o Estado trata o empreendedor brasileiro. Até que nós chegamos, naturalmente, no direito do trabalho. Uma lei de 1943, que em plena época de streaming, de conectividade, de dinamismo, de globalização, em que os bebês passam os dedos para ver foto no smartphone com 2 anos de idade. A CLT, no artigo 72, trata de datilografia. Pergunta para o teu filho que é datilografia, ele não sabe. A CLT trata de que a mulher não pode processar a empresa sem autorização do marido. É uma norma de 1943. Nós temos hoje uma legislação que estimula o conflito. Nós temos 11 mil novas ações trabalhistas por dia no Brasil, e isso é uma indústria. É uma indústria. E a nova lei vem, muito mais do que uma lei, para fraturar um sistema que muitas vezes é imoral e não republicano. Na época da aprovação da lei trabalhista brasileira, em que nós damos uma lavada, 287 a 186 na Câmara Federal e 50 a 26 no Senado, quase voto para emenda constitucional, e eu fui sabatinado na Câmara Federal, fui sabatinado por 2 vezes no Senado Federal, Requião me chamou de 3 vezes de demônio, em público, ao vivo, para todo o país. Mas eu sobrevivi ainda. Estou aqui. E, na época da aprovação da lei, 14 milhões de famílias desesperadas, 14 milhões de desempregados, 24 milhões de desocupados, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal. Vejam que só pela aprovação da nova lei trabalhista brasileira, o Banco Mundial revelou na semana passada que nós temos 30 pontos a mais de competitividade no ambiente de negócios do mundo, 30 pontos que o Brasil ganhou só por aprovar a lei trabalhista brasileira. Aí nós temos aí a taxa de congestionamento na execução dos processos no Brasil. Pasmem, o Brasil gasta entre os 5 ramos do judiciário 80 bilhões de reais por ano e consegue resolver só, em média, 14% de todos os processos que entram. Está aí a prova que as pessoas não se conformam com o que acontece na Justiça do Trabalho. Vejam que na Justiça Estadual, que é a justiça da batida do carro, é a justiça da briga de vizinho, é a justiça da vara de família, da briga de marido e mulher, de cada 100 sentenças, as pessoas recorrem de 9 sentenças. E você não paga para recorrer na Justiça Civil. Na Justiça do Trabalho, que você paga R$ 9.200 para recorrer, a taxa de recorribilidade é de 52%, o que mostra que as pessoas não se conformam com as decisões do juiz do trabalho no Brasil. Vejam que dos 20 temas mais demandados em direito no Brasil, dos 20 temas mais demandados, 8 são direito do trabalho, de toda a vasta enciclopédia jurídica do mundo. E o primeiro colocado é direito do trabalho. Aqui o meu novo livro, que é muito importante, eu peço a ajuda de vocês. Por quê? Porque algumas obras estão saindo. E vocês devem ter visto, inclusive na mídia, a quantidade de bobagens que estão falando sobre a reforma trabalhista. Vocês devem ter visto o que as pessoas estão propagando de inverdades e confundindo a opinião pública. Nós temos nesse livro exatamente o seguinte: como era, como ficou. Embaixo nós temos o argumento, essa é a palavra. Nós temos o argumento que levou à construção de cada um dos novos 209 artigos da CLT. O argumento do coração da reforma trabalhista, de dentro da Casa Civil, de dentro do Congresso Nacional. E aí a pessoa lê isso aqui com muita lealdade, e ela pode concordar ou não, mas tem o argumento balizador, o argumento correto, o argumento certo. Agora, no dia 30 de outubro, eu estarei dando uma palestra em rede nacional, via streaming, para todo o país, das 19 às 23 horas, no dia 30 de outubro. Porque só nesse ano eu não consegui atender as 78 palestras. Então, a internet vai ser um meio de comunicação fantástico
para a gente propagar os argumentos corretos das 209 coisas para todo o Brasil. E no dia seguinte, eu faço uma palestra em inglês, às 15 horas, horário de Brasília, para 17 países, em que nós estaremos levando as novidades da reforma trabalhista. O bacana do livro é que ele não tem juridiquês. Eu sempre defendi que a magistratura tem que se aproximar da sociedade. Então esse livro não tem uma lei, não tem um artigo, não tem uma súmula, ele tem apenas uma conversa franca com o leitor em relação a como era, como ficou, e explicando, portanto, o argumento de cada tópico da reforma trabalhista. Esse é o deputado Rogério Marinho. Eu tenho mais 10 minutos de fala, eu vou pular o meu querido deputado Rogério Marinho, uma pessoa extremamente ponderada, deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Ele acorda e fala. Ó. Olá. Hoje é importante falar a respeito de um dos momentos mais importantes do parlamento brasileiro. Em dezembro de 2016, o presidente da República, Temer, dentro de uma agenda de reformas com que ele se comprometeu com o país, em especial com os partidos de base de apoio, enviou ao Congresso Nacional, e foi recepcionado pelo presidente da Câmara, um projeto de lei que propunha 5 ou 6 alterações importantes e relevantes na nossa legislação trabalhista. Pronto. É muito longo. Reforma trabalhista. Obrigado ao Rogério Marinho e toda a nossa equipe de redação, que era composta por 7 pessoas. O que esperar da reforma trabalhista? Eu vou trazer os pontos mais nevrálgicos para vocês aqui agora. O negociado em relação ao legislado. O Brasil é muito grande, heterogêneo e complexo. Nós não conseguimos uma lei nova, por melhor que seja, atender às especificidades de cada profissão em cada lugar do Brasil, um médico em Porto Alegre, um operador da Bolsa em São Paulo, ou um pedreiro nas margens do Rio Araguaia, no Tocantins, ou no Acre, no Rio Branco. Então, nós apostamos que o dinamismo ano a ano da reforma trabalhista, que é plasmada na convenção e no acordo coletivo de trabalho, a cada ano se revisam essas normas, o reajuste salarial, e nós criamos uma receita de bolo. O novo artigo 611-A da CLT dá ideias de tudo aquilo que você pode negociar na convenção coletiva. A vantagem é que, a partir de agora, o judiciário não vai mais anular as convenções coletivas. O juiz não poderá mais dizer, olha, vocês excluíram a cláusula do auxílio funeral e não deram o tal reajuste na cláusula do auxílio alimentação. Então anulo tudo, acabou isso. O Estado vai se meter menos na vida das pessoas. Nós vamos dar mais autonomia à iniciativa privada. Por quê? Porque essa lei é baseada em 3 grandes princípios: liberdade, segurança jurídica e simplificação. Liberdade, segurança jurídica e simplificação, menos interferência do Estado na vida das pessoas. Mas nenhum direito dos trabalhadores foi reduzido ou retirado. Porque todos os direitos constitucionalmente assegurados no artigo 7º, são 34 incisos, estão como proibição no artigo 611-B da nova CLT, que bom ouvir isso, né, nova CLT, dizendo que não pode ser negociado. O que está infenso à negociação, mesmo que sindicatos queiram negociar, não podem. Nós temos então a terceirização. Terceirização agora será geral, ampla e irrestrita. Você pode terceirizar a atividade fim da sua empresa. Você pode terceirizar, inclusive, a atividade principal. Dizem que quem é terceirizado no Brasil ganha menos, não é verdade. Nós temos um estudo publicado na semana passada pelo professor Hélio Zilberstein, pós-doutor pela USP, que ele fez um estudo com 13 milhões de trabalhadores terceirizados no Brasil, e a pessoa que é terceirizada ganha apenas 2,75% a menos do que quem faz a mesma coisa com carteira assinada direta com o empregador. Então nós derrubamos um grande mito. Segunda coisa, no mundo inteiro temos terceirização geral, global. Apenas 2 países não aceitam a terceirização, vejam que beleza. A Rússia e a Venezuela, lugar que neste momento, agora, está faltando papel higiênico no supermercado. Nós podemos ser contra a terceirização com a teoria do óculos na ponta do nariz, com a teoria do direito humano da 9ª geração. Só que todo mundo tem no bolso, tua mãe, a tua avó, se estiver viva, um negócio desse aqui, que é completamente terceirizado em 12 países do mundo. Então é engraçado, porque nós somos contra a terceirização, mas compramos os brinquedos caros terceirizados, gerando emprego, oportunidade de renda fora do Brasil. Pensem os senhores quantas sacas de café do Brasil nós temos que vender. Um navio cheio, talvez, para comprarmos 3 containers disso aqui.
E é aqui que reside a miséria e a desigualdade social do Brasil. Porque se distribuir dinheiro para as pessoas acabasse com a miséria, faz uns 13 anos que nós não teríamos mais miséria no Brasil. O que reduz a miséria e a desigualdade social, seja da favela da Maré ou das pequenas casas pobres do Nordeste, das 3 quadras para dentro da Avenida Beira-Mar, é a valorização do trabalho. E essa lei cria novas oportunidades, tanto para empregados como para empregadores. Cuidado aqui na terceirização com o fenômeno da pejotização. Vou repetir, você não pode pejotizar. E o que é pejotizar? Pejotizar é você chegar para a sua secretária amanhã e dizer, olha, abre uma microempresa para eu te pagar por nota fiscal. Isso não é terceirizar, isso é pejotizar. Terceirizar significa chamar mão de obra qualificada através de uma empresa de terceirização. Então, aí os argumentos da terceirização, nós precisamos dar mais competitividade aos nossos ambientes de negócios no Brasil e reduzir a hostilidade com a qual o Estado trata, especialmente os empreendedores. Bom, nós temos aqui o trabalho a tempo parcial, que é o meio expediente, muito importante, porque você pode contratar e pagar meio piso da convenção coletiva. Muito importante, em que pese a extrema esquerda chamada de precarização, eu vejo que aqui muitos jovens que estão fora do mercado de trabalho, muitos idosos que querem trabalhar meio expediente, e mulheres que tiveram filhos recentemente e não podem trabalhar o dia inteiro, podem trabalhar a tempo parcial. Prestigiem esse tipo de contrato nas empresas de vocês. Nós temos, então, um trabalho intermitente, que também a esquerda radical coloca aqui a grande precarização. Meu Deus, não sabe quanto vai ganhar por mês um trabalhador intermitente? Bobagem. Isso já existe há 80 anos nos Estados Unidos. Ele vai ganhar o piso da convenção coletiva, mas pelas horas que trabalhou, ou pelos dias que trabalhou. Eu, como empresário, posso contratar 20, 30 pessoas simultaneamente no trabalho intermitente, mas só vou chamá-lo quando houver demanda. O trabalhador, por sua vez, pode ter também 5, 10, 15, 30 registros simultâneos na carteira de trabalho. E pode se negar a ir trabalhar, se quiser. Por isso não é tão consistente, tão seguro para o empregador, a ponto de substituir toda a sua força de trabalho por trabalhadores intermitentes. Não tem tempo mínimo para o trabalho intermitente. Você pode chamar alguém para trabalhar por 2 horas. Se pagar bem, que mal tem, ele vai. Se pagar mal, ele diz, não vou, estou trabalhando para o teu concorrente, eu vou ficar aqui pescando em Balsa Nova. Ou você pode contratar um intermitente por 2 anos e meio, vai desenvolver um software, um projeto novo, pode te chamar por 2 anos e meio, não tem problema nenhum. É o trabalho intermitente que já existe há 80 anos nos Estados Unidos e que agora nós começamos a tirar o Brasil do atraso e trouxemos também esta modalidade de oportunidade de trabalho aqui para o nosso país. Aliás, por falar em atraso, né, para acordá-los nessa manhã, no mesmo telejornal à noite, eu vi a NASA comemorando com seus técnicos e analistas, nas bancadas caindo aquele fone de ouvido, o povo se abraçando, gritando, porque apareceu no telão uma bolinha amarela, que era um planeta além de Plutão. Na mesma noite, no mesmo telejornal, eu vi a presidente da República, no Palácio do Planalto, saudando a mandioca. Este é o tamanho da distância que nos separa, o atraso que nós vivemos em relação aos países desenvolvidos. Eu conversei com o meu dentista, Maurício Zemeser, aqui da Praça do Japão, sobre trabalho intermitente, que eu estava lá, e ele falou, olha, ele nem sabia disso aqui. Ele falou, Marlos, eu tenho aqui a técnica de saúde bucal fixa, mas quando tem cirurgia e implante dentário, eu preciso de mais uma para me ajudar. Eu falei, é trabalho intermitente. Como é que é? Expliquei para ele, que expliquei para vocês aqui agora, rapidamente. Ele falou, meu Deus, eu contratar amanhã? Eu falei, não, amanhã não. Espere até novembro, porque senão 20 mil na Justiça do Trabalho. Né? E ele falou, vou contratar. Multiplica o meu dentista por 4 milhões de dentistas no Brasil. 4 milhões de novos, pé no chão, 2 milhões de novos empregos no Brasil, com nível técnico, sem dispensar a menina que está trabalhando com o cara. E chamam isso de precarização aonde? Olha, mais da metade da força de trabalho do Brasil que está trabalhando, porque vocês viram o tamanho da desgraça, 24 milhões de desocupados, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, IPEA. 13 milhões e 200 mil desempregados hoje, porque na época da reforma eram 14 milhões de desempregados. E nós estamos gerando oportunidade com carteira assinada, pasmem, para 54% dos trabalhadores que estão trabalhando no Brasil e que estão na informalidade porque não tem carteira assinada.
O Brasil não é só a Avenida Batel, a Avenida Paulista, a Avenida Cristiano Machado, a Avenida Assis Brasil. Brasil é BR-153, Brasil é beira do Rio Araguaia. E 54% dos trabalhadores desse país, parece uma realidade distante, mas eles não trabalham com carteira assinada, estão na informalidade. Isso pretende albergar esses trabalhadores que não têm nenhuma proteção e que não têm 17 mil sindicatos para defendê-los. O teletrabalho, regulamentamos o teletrabalho, já conheço executivas de São Paulo que estão morando na Califórnia e que já voltaram a trabalhar nas suas empresas, porque a lei brasileira passou a regulamentar o teletrabalho, que é o trabalho em casa, trabalho fora da empresa, por meios tecnológicos, com segurança jurídica para quem contrata. Bem, nós temos os honorários de sucumbência, sim, porque acabou a festa. O que o país não aceita mais é que o cara trabalhe 8 meses em algum lugar e ingresse com uma petição inicial na Justiça do Trabalho com 42 coisas pedindo 60 mil, ou eu estou exagerando? Eu sou juiz há 13 anos, eu estou cansado de ver isso. São 40 pedidos, o cara trabalhou 6 meses, está pedindo 40, 50, 60, 80 mil reais. Mas o que é isso? Está ganhando mais que ministro do Supremo? Então, o que são os honorários de sucumbência? A criação de responsabilidade pessoal institucional. Pessoal para o trabalhador que vai postular, pessoal para a empresa que vai se defender, e institucional para o advogado que vai escrever, botar isso no papel. Porque a partir de agora, isso aqui é uma maravilha para o trabalhador. Se ele pedir 10 coisas e ganhar as 10 coisas porque teve direitos lesados, que também existem maus empresários no Brasil, é óbvio, como tem em toda a profissão, ele vai ganhar os honorários para pagar o advogado. São os honorários advocatícios, que são chamados de honorários de sucumbência. Agora, se ele pedir 40 coisas, e é livre, pode pedir, e ganhar 10, sobre as 30 que ele não ganhou, ele vai pagar honorários advocatícios para a parte contrária. Isso gera responsabilidade nas pessoas e vai racionalizar o sistema judicial do nosso país. A jurisdição voluntária, que permite que você possa ter o seu advogado trabalhador e sem uma lide, sem uma briga judicial, sem um processo, você possa fazer um acordo extrajudicial durante a vigência do contrato de trabalho ou depois, tanto faz, e resolver o seu problema. Até faço um convite a vocês, vamos usar como marco o dia 11 de novembro, em que passa a gerar efeitos, passa a valer a nova lei trabalhista brasileira, para que vocês resolvam aquelas pendências, aquelas dúvidas, aquele risco que existe em alguns setores das empresas de vocês. Olha, eu devo aquela comissão para o cara mesmo. Não, ali o cara está dobrando pela lei atual, ele tem direito, chama ele, faz uma jurisdição voluntária e vida nova para todo mundo. Continua trabalhando. Ou, acabou o contrato de trabalho, pode homologar o TRCT na justiça agora. Isso mesmo, você vai ter segurança jurídica. Você não vai mais precisar homologar a TRCT em sindicato. Se quiser, pode fazer direto na justiça. E já fazer um acordo superior, se for o caso, para pagar alguma coisa que ficou para trás, ou alguma coisa que o trabalhador não tem direito. Vai ter assinatura judicial. Acabou definitivamente o problema. Porque o Brasil é o país da piada pronta. É um país engraçado. Aqui no Brasil, você discute mais o contrato de emprego quando o cara sai do que quando o cara entra. O distrato. Meu Deus do céu, tudo que eu falo hoje em dia já sai na capa do jornal. Mas eu vou pedir licença para poder fazer uma brincadeira com vocês. Mas vocês sabem que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Meus amigos, hoje no Brasil, é mais fácil você se livrar da tua esposa do que da tua empregada doméstica. Calma, meninas. Para vocês também é mais fácil se livrar dele do que do teu personal trainer. Porque a tua mulher, depois de 15 anos de casamento, foi para o espaço Vinícius de Moraes, o amor posto que a chama que seja eterno enquanto dure, a chama apagou, a eternidade foi para o espaço, e você senta com a tua mulher no dia seguinte, numa mesa civilizadamente, sem grito, sem bater porta, sem ver filho fechar mala, pega e vai embora de casa. E está tudo certo, assina no cartório no dia seguinte e divorciou. Mas com a empregada doméstica tem um aviso prévio. Quanto tempo tem que ir o aviso prévio? Tem que carimbar o FGTS, pagar o fundo, ir no sindicato, fazer não sei o quê. Meu Deus do céu. O que é o distrato? Distrato é o seguinte, a possibilidade de tirar mais um muro que existe entre o empregador e o empregado. O distrato é a possibilidade, não que isso aconteça, não que isso aconteça, mas é um negócio assim, o trabalhador chega para o patrão e fala, me manda embora. Vocês acham que isso acontece? Me manda embora.
Não, devolva a multa dos 40% para você. Porque hoje o direito do trabalho, ele estimula o conflito. Estimula o conflito. Você faz o seguinte, ou você manda o cara embora e paga tudo, ou ele entrega a demissão e não recebe nada. E começa o conflito. O que é o distrato? É a nova possibilidade de encerrar o contrato de emprego por acordo. Então você paga as verbas de natureza salarial, 13º, férias com terço, o saldo de salários, mas você paga só metade da multa do FGTS, 20%, portanto. Ok? Você vai pagar, ele vai sacar 80% do fundo de garantia por tempo de serviço. E não vai dar entrada no seguro-desemprego porque nós não queremos estimular a rotatividade. É o novo distrato, a figura do distrato. É engraçado porque o trabalhador, ele pode pilotar moto, carro, avião, pode ter filho, pode casar, pode separar, pode casar, ter filho de novo, pode ter filho com 3 ao mesmo tempo, pode saltar de jump não sei aonde, saltar de paraquedas, votar. Mas assinar um contrato de trabalho hipossuficiente. Sensacional. Acabando. Conceito de salário, meritocracia. Isso aqui é sensacional. Desculpem, eu sou apaixonado, entenderam? Foi desse jeito que a gente defendeu a reforma trabalhista na Câmara, no Senado e por todo o Brasil. Né? Conceito de salário. Agora quem trabalha mais vai ganhar mais. Até 50%, isso já vem na medida provisória. Até 50% do que a pessoa ganha, você pode pagar como bônus, gratificação, prêmio, meta, o que você quiser. E não vai se incluir no salário, não vai se incorporar no salário. Por quê? Porque 6 anos o cara trabalhando na empresa, hoje tudo que você paga, incorpora no salário. Vem uma crise forte, aquela consultoria baixa de São Paulo, quem que perde o emprego primeiro? O cara que está ganhando mais. É o inverso da meritocracia. Então, se o cara hoje ganha 2.000 na tua empresa, você vai poder pagar R$1.000 para ele a título de prêmio, meta, bônus, gratificação. E continua existindo o PLR. É uma coisa, outra coisa. Esse bônus não vai servir de base de cálculo para FGTS, horas extras, férias, nada disso. É dinheiro que você dá para o cara mesmo. Entendeu? É grana. Então, eu fui empresário, 4 horas da tarde, abri o sistema para ver como é que estavam as vendas em todo o Brasil. Pô, fazer uma promoção, quem vender tanto ganha R$40. Eu poderia dar 100, mas como tinha muitos encargos, eu dava só 40. Agora eu posso dar 100. Então, se não atrasar, ganha tanto. Se não faltar, ganha tanto. Se atingir a meta, ganha tanto. E se ficar entre os 5 primeiros colocados que atingirem a meta, ganha tanto. Olha que legal. O que acontece hoje no Brasil? Você tem 3 pedreiros. Um faz 20 metros quadrados de calfino. Outro faz 12 metros quadrados de calfino. E o terceiro pedreiro faz 8 metros quadrados de calfino. Todos ganham a mesma coisa, pela lei atual. 3 meses depois, qual é a tendência? O cara que faz 8 passar a fazer 20 metros quadrados? Não. A tendência é que o cara que faz 20 metros quadrados pensar, pô, sou um otário, trabalho 2 vezes mais do que o outro, ganho a mesma coisa, vou passar a fazer 12 metros quadrados. Isso é a praga do socialismo, em que todos são iguais, só que você tira o bom e nivela por baixo. Com a nova lei, quem trabalha mais vai ganhar mais. E aí o cara que faz 8 metros de calfino vai olhar e vai dizer, pô, mas o cara está ganhando 50% a mais do que eu, ele vai correr atrás para fazer mais calfino também. E é assim que nós devolvemos a prosperidade para o país. É assim que nós aumentamos a produtividade do nosso país. Horas em itinere. Falar de mais 2 coisas só, porque o nosso tempo está acabando. Horas em itinere é sensacional. A mulher em São Paulo acorda às 4h30 da manhã para chegar no trabalho às 8. Toma um café pelo nariz. E para elas é grave, amigos, não seca nem o cabelão. Você não ouve o barulho do secador no banheiro. Ela sai no frio, na chuva, no vento, na estrada de saibro, caminha até o ponto de ônibus, com risco de ser, no escuro ainda, na madrugada, molestada, assaltada, e entra num ônibus de linha, um ônibus público. Chega no terminal, pega outro ônibus e depois um metrô lotado. Quanto que ela ganhou de horas em itinere para acordar às 4h30 da manhã e chegar no trabalho 15 para as 8 da manhã em São Paulo? 0. Não ganhou nada de tempo de deslocamento de casa para o trabalho. Por quê? Porque usou transporte público, que é o que diz a lei atual.
Isso é uma estupidez. Porque se a empresa deixasse ela espremer uma laranja para tomar um café da manhã e secar o cabelo dela, e ao invés de acordar 4h30, acordasse 6h30 da manhã para chegar às 8 no trabalho, porque a empresa daria uma van para buscar ela na porta da casa dela, uma van preta, limpa, encerada, que dá para pentear o cabelo na lataria da van. Ar-condicionado, motorista, insufilme, banco reclinável. Maísa e Maraísa cantando no telão. Tô de sacanagem, eu prefiro o YouTube, por isso que eu não sei o nome da dupla até hoje. Não consigo aprender. Mas eu gosto delas também. Aí a empresa tem que pagar hora extra para a pessoa. Realiza isso. Se você dá transporte público que a mulher acorda às 4h30 da manhã e chega no trabalho às 8, não ganha nada de hora extra porque usou transporte público. Aqui em Curitiba é sensacional, atrás do motorista tem um adesivo enorme, cuidado com furtos no interior do veículo, lei municipal número tal. Ora, a mulher vai na delegacia, fui assaltada no Vila Macedo, pois é, tem um adesivo, a gente te avisou. É incrível. Aí ela não ganha nada de hora extra. Mas se você... E ainda paga 6% do Vale Transporte. Se você der uma van de graça para buscar ela em casa, aí você tem que pagar hora extra. Então a gente acabou com isso aqui. Aí a oposição vem para cima, daí o direito que vocês tiraram, que direito que a gente tirou? A gente está dando o direito de você dar um transporte de graça, com conforto, segurança para o teu trabalhador, e não ser condenado por isso. Realmente é incrível. Eu vou pular essa parte, eu vou direto aqui para o imposto sindical. Ah, olha que microempresa paga metade só do depósito recursal agora, né? Porque, caramba, hoje os clientes dos tribunais superiores do Brasil são aqueles que podem pagar os melhores advogados da Avenida Paulista. Queria chegar aqui para terminar com vocês, então. Quanto que tem ali? 3 minutinhos para eu terminar. Não é que a gente acabou com a contribuição sindical. Apenas a tornamos facultativa. Paga quem quer. Não importa se o sindicato é bom ou ruim no final da linha. Importa o começo da linha. Tem que haver liberdade. Você não é obrigado a comprar água da Sanepar. Você não é obrigado a comprar luz da Copel. Não paga água para você ver o que te acontece. Em 30 dias lacra no seu cavalete. E por que então você é obrigado a pagar o sindicato todo ano? O Brasil é o país da piada pronta. São 17 mil sindicatos no Brasil contra 134 da França ou 150 da Argentina. 17 mil. Com o fim da contribuição sindical obrigatória, vamos botar muita gente para trabalhar. Aí um aluno me levanta a mão na aula de pós-graduação que eu estou dando e fala assim, professor, eu sou sindicalista, eu sou aluno, eu sou sindicalista dos trabalhadores, o senhor acha que é fácil convencer um trabalhador a pagar o imposto sindical? Eu falei para ele, mas meu amigo, o que é fácil nessa vida? O sol nasce todos os dias ardido, vai em Teresina para você ver o que é aquele sol, em Cuiabá, se põe laranjado em Foz do Iguaçu, para todo ser humano correr atrás da dignidade, do dinheiro, do trabalho. Mostra serviço, meu filho. Eu vou pedir licença para o Karnal e dizer uma frase que eu dele adotei. Sorte ao nome que todo vagabundo dá a seu esforço. Não tem mais coisa fácil no Brasil. A lei agora diz o seguinte, pode fazer que nem na Espanha. Pode ir muito além do imposto sindical na convenção coletiva. Pode criar até dízimo. O trabalhador pode pagar 15% todo mês para o sindicato. Pode pagar o salário inteiro, se quiser, o que tiver na convenção, com um detalhe. Com um requisito, que nós fomos muito cuidadosos na redação da nova lei, contanto que haja, tanto por parte da empresa que vai pagar imposto sindical, como por parte do trabalhador, prévia e expressa anuência de quem vai pagar a conta. Havendo prévia expressa anuência, pode cobrar o que quiser. Nada mais é fácil no Brasil, falei para o meu aluno. Meu caro, você acha que tem coisa fácil? Fica um dia inteiro ali no Afonso Pena, no lugar daquelas mocinhas que ficam... Ei, psiu.
Vem aqui pegar a sua revista, vem aqui pegar a sua mala agora, vai ver como é fácil, entendeu? Não tem mais coisa fácil no Brasil e eu posso lhes assegurar que não volta ao imposto sindical. Eventualmente pode haver uma segunda medida provisória, criando o imposto, uma contribuição negocial com oposição simplificada. Isso está em negociação, mas na Câmara não passa. O deputado relator Rogério Marinho já assegurou que isso não passa na Câmara Federal. Bem, teria mais alguns tópicos, mas o meu tempo já se encerrou. Falta exatamente 30 segundos para terminar. Eu acho que vocês nunca viram um juiz falar tão rápido na vida, porque eu, quando estava na rádio, vamos falar a verdade, ninguém queria cobrir justiça. Ô desgraça! O cara não entende o que o outro fala. Primeiro, coitado do repórter, não entende o narra miri factum dabo dibidius ira novit curia do artigo 93, inciso 2. Pronto, não entendeu nada. Ninguém queria cobrir na reunião de pauta julgamento de qualquer coisa no tribunal. E não pode entrar de calça jeans, tem que ir de terno. Aí acabou. Né? Então, é algo realmente sensacional. Eu quero agradecer a paciência de todos vocês em me ouvir nessa manhã, dizer que o Brasil começa a desenhar novos tempos, dizer que nos últimos 8 meses eu vivi o melhor e o pior da minha vida. E que essa reforma trabalhista é muito mais do que uma lei, mas é um choque de realidade. Ela foi construída com amor ao Brasil, espírito republicano e de forma desinteressada. Eu explico para vocês que paciência, conceito de paciência é padecer com dignidade. Está na fila e resignado, mas está ali, firme e forte, até que vem a ira, que é o contrário da paciência. Eu sou saxofonista e baterista, e nas horas vagas, coisa que eu não tive esse ano, não joguei um tênis, não pilotei avião, não fiz nada, só fiquei nessa reforma trabalhista, entendeu? É por isso que eu sei tudo de trás para frente, de cor, por que entrou, por que não entrou, né? Eu quero convidar vocês a degustar o nosso livro, que tem os verdadeiros argumentos que levaram à construção de cada novo artigo da CLT, e é importante a gente divulgar a informação correta. Eu peço a ajuda de vocês nesse sentido. Nesse momento, eu estou convocado pela Casa Civil da Presidência da República num grupo de trabalho para a implementação da reforma trabalhista no Brasil. E nós temos a convicção que o argumento correto é que vai convencer os focos de resistência que ainda existem no Brasil nesse momento. Como todo bom saxofonista e tocador de batera, para cada desafio novo da minha vida, eu escolho uma trilha sonora. Coisas complicadas, como, por exemplo, uma namorada nova ou escrever uma lei trabalhista em Brasília. E dessa vez eu escolhi Elis Regina, mostrei para todo mundo e não esperei que no final dessa caminhada isso faria tanto sentido para mim e para todos os brasileiros. E ela cantaria para nós assim: a esperança dança na corda bamba de sombrinha, que em cada passo dessa linha pode se machucar. É a esperança equilibrista, que sabe que o show de um povo artista tem que continuar. Que Deus abençoe o nosso país. Muito obrigado.